pessoas que nos ouvem, esse é o podcast Memórias, Culturas e Afetos. Esse é um projeto egressos feito para ouvir e papear com egressos de graduação e também da pós-graduação da Universidade Federal da Grande Dourados. A gente vai conhecer os projetos, monografias, dissertações e teses desses pesquisadores de diversas áreas dedicadas à produção, difusão e divulgação científica do conhecimento. A gente também vai conversar sobre alguns aspectos da vida, né, dos desafios e das oportunidades, né, desenvolvidas no interior da universidade. Hoje, nosso convidado é o João Gustavo Jara Russo. Ele é formado em Direito pela Unigran, especialista em Processo e Direito do Trabalho pelo Damaso de Jesus e mestre em Sociologia pelo FGD. Ele atua como advogado militante desde 2014 e também ele já exerceu a docência substituta na UFGD entre os anos de 2023 e 2024 pela FCH. E sendo assim, eu, Lara Fábia e a minha colega Jaqueline Cristina, nós somos estudantes de psicologia e também participamos desse projeto de extensão, Egressos, Memórias, Culturas e Afetos. E nós estaremos conduzindo a conversa com o João Gustavo. João Gustavo, conta pra gente um pouco da sua pesquisa. Por que você a considera importante para a sociedade e por que é importante divulgá-la? Bem, eu desenvolvi entre 2017 e 2019, que foi quando eu fiz o meu mestrado em Sociologia pela UFGD, um trabalho acerca do processo de terceirização na instituição, nas funções de limpeza, de portaria e de vigilância, por serem ali as funções com mais empregados e mais expressiva, até do ponto de vista representativo. No entanto, há diversas funções terceirizadas na UFGD, né? Como empregados da fazenda experimental, por exemplo, pessoal da sonorização, motoristas, copa, enfim, são vários os contratos de terceirização e é um processo que começou, né? A gente conseguiu extrair isso durante a pesquisa, começou já junto com a UFGD. Na verdade, a terceirização começa ali na instituição em 98, já ainda quando era FMS, UFMS, né? Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Já tinha terceirização na função de vigilância, em razão aí de ter uma lei federal que extinguisse todos os cargos de meio, como era dito na época, né, de funções de meio, e nas quais abarcavam, portanto, essas funções de vigilância, né, Copa, e essa lei federal extinguiu, então, portanto, instituições federais a partir daí não podiam oferecer concurso público para tais funções e precisavam do serviço. Então, a terceirização ganha uma proporção de crescimento enorme, né? Inclusive chegando aqui para nós já, enquanto ainda o FMS, Universidade do Mato Grosso do Sul. E em 2005, 2006, quando vira o FGD, né, já tem então esse quadro de terceirização ali e esse processo que a gente estuda, né, ao longo desse tempo e quais as suas implicações para a relação de trabalho, né, tal qual a precarização do trabalho, numa marcha aí neoliberal de reestruturação produtiva do capital, num cenário inclusive mundial, né, não só no Brasil, não só no Estado, não só na UFGD. Então tem essa importância, não só local, mas global também, de enxergar essa relação de trabalho que tanto cresceu nas últimas 2, 3 décadas, e como que é então a relação de trabalho, em especial do empregado com a empresa tomadora de serviço, né, e a empresa tomadora de serviço com a empresa prestadora de serviço, no caso, né, a empresa que contrata os empregados e presta o serviço para a UFGD, que contrata ela por meio de uma licitação pública, enfim, mostrando a importância que tem se conhecer desse tipo de relação e as implicações que ela tem, inclusive a principal delas que seria a precarização do trabalho, né, com relação ao trabalho do empregado. Eu digo precarização do trabalho, eu estou evidentemente falando da invisibilidade do empregado com relação à instituição, né? Se a gente for pegar o estatuto da instituição, é comunidade acadêmica, o corpo docente, discente e técnicos administrativos, né? O terceirizado não está dentro dessa comunidade acadêmica, de modo formal, mas tem um serviço extremamente essencial e importante, né, no dia a dia, tal qual que se faltar limpeza, é bem possível que a instituição passe em 2, 3 dias já não conseguir mais funcionar, né? Dada a tamanha importância que tem essas funções terceirizadas, mas que sem ela a instituição de fato não funciona. Eu digo precarização do trabalho,
Eu estou, evidentemente, falando da invisibilidade do empregado com relação à instituição, né? Se a gente for pegar o estatuto da instituição, é a comunidade acadêmica, o corpo docente, discente e técnicos administrativos, né? O terceirizado não está dentro dessa comunidade acadêmica, de modo formal, mas tem um serviço extremamente essencial e importante, né, no dia a dia, tal qual que se faltar limpeza, é bem possível que a instituição passe em 2, 3 dias já não conseguir mais funcionar, né? Dada a tamanha importância que tem essas funções terceirizadas, mas que sem ela a instituição de fato não funciona. É realmente muito interessante, João, a forma como você trouxe a questão da terceirização e da precarização do trabalho, né? É algo que realmente hoje em dia ultrapassa os muros da universidade e ajuda a gente a refletir sobre o impacto direto, né, que essas mudanças elas têm na vida de tantas pessoas. E a sua pesquisa, né, ela mostra como essa produção acadêmica ela pode dialogar com a realidade social e contribuir para pensar alternativas e caminhos possíveis. E dentro desse contexto, imagino que a escolha do programa de pós-graduação, né, onde desenvolver esse estudo, também tem um peso super importante. E pegando esse gancho, eu queria te perguntar, o que te levou a escolher o programa de pós-graduação em Sociologia pela UFGD? Eu escolhi, na verdade, sociologia na época, porque como a minha formação é em direito, mas eu sempre gostei de ciências humanas, o direito é uma ciência social aplicada, mas eu tinha vontade de estudar algo ali na história, na sociologia, de modo a tatear mais as ciências sociais, em especial a sociologia aí, né, enquanto ciência humana. E foi essa relação que tinha também com o direito do trabalho, que eu já tinha feito uma especialização em direito e processo do trabalho. E aí, quando eu vejo essa enorme quantidade de publicação acerca, né, desse tema da terceirização, aí começo a analisar e vejo a dimensão e a importância de se estudar isso aí enquanto relação precária de trabalho numa marcha, como eu já havia dito, do capital, marcha mundial, né, de reestruturação produtiva, de tentativa de manutenção do Estado neoliberal, né, de pé e funcionando. E foi esses particulares, eu acredito, que me levou a fazer sociologia na UFGD. É um curso extremamente recomendável, com professores doutores extremamente capacitados, competentes, com produção acadêmica, científica, sem dúvida nenhuma, com uma importância nacional e até internacional enorme. Muito bom, João. Essa sua escolha, ela não foi algo aleatório, né? Mas foi uma decisão conectada tanto à sua trajetória acadêmica quanto à sua experiência profissional. E essa integração entre direito, sociologia e também psicologia, né, ela mostra como você busca compreender o mundo do trabalho e as relações sociais, né, de forma ampla e crítica, e o que acaba enriquecendo bastante sua visão. E pensando nisso, muitas pessoas que estão ouvindo, elas podem estar justamente nesse momento de decisão, que é muito comum, né? Refletindo se deve ou não seguir para uma pós-graduação. E essa sua vivência, ela pode servir de inspiração, né, para elas também. E que conselho você daria para quem está começando essa trajetória ou pensando em ingressar em um programa de pós? Bom, para quem está pensando assim, em fazer uma pós-graduação, seja ela lato sensu, uma especialização, ou até estrito sensu, mestrado, doutorado, né? Eu acredito que tem que ter, antes de mais nada, um comprometimento com a pesquisa acadêmica, de modo sério, ético, né, responsável, objetivando contribuir mesmo com a produção acadêmica, mas de um modo a se olhar as questões humanas, né, de maneira crucial. João, achei muito relevante o que você trouxe, especialmente sobre a importância de manter um compromisso ético, humano e crítico ao longo da formação. Esse tipo de postura faz toda a diferença na vida acadêmica e profissional, e que certamente pode orientar quem está pensando em seguir esse caminho. Agora, mudando um pouco o foco da nossa conversa e trazendo para o momento atual. Acredito que o público também tenha curiosidade de saber como você coloca em prática essa trajetória tão rica. Você gostaria de compartilhar com a gente um pouco sobre as atividades que está desenvolvendo atualmente?
Às vezes a gente pensa muito em pós-graduação, olhando só para o mercadológico, só para a profissionalização, né? Só, às vezes, aumentar realmente ali, e a necessidade de se aumentar o salário para se viver melhor, obviamente. Mas, para além disso, também, né, o compromisso é uma questão humana, e aí principalmente nessa nossa área de ciências humanas, né? Eu acho que isso é elementar, é fundamental para a gente ter uma produção acadêmica coerente, né, ética, responsável e que seja realmente uma interpretação mais próxima da realidade do que a gente possa ter. João, muito obrigado por compartilhar um pouco da sua trajetória, da sua pesquisa e também das suas reflexões conosco. Foi uma conversa muito rica e tenho certeza de que vai inspirar quem nos acompanha. Desejo sucesso nas suas atividades, que sua caminhada continue contribuindo com tantos debates importantes. E agradeço também a todos que nos ouviram até aqui. Então, pessoal, esse foi mais um Histórias de Regressos da FCH UFGD. Um grande abraço a todas as pessoas que nos ouvem e também agradecemos imensamente ao João Gustavo por estar aqui conosco.